Aleluia. Se você ficar muito tempo com Ele, em adoração, você vai começar a conhecer a cor dos olhos dele. Se você ficar muito tempo com Ele, se você permanecer ali na presença dEle, sabe, não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo. Talvez o inferno esteja lançando tudo contra o teu rosto, meu irmão, minha irmã. Talvez o inferno esteja lançando tudo contra o teu rosto. Mas sabe qual o maior nível de adoração? Sabe qual o maior nível de fé? É quando no meio de todo esse inferno que o diabo tem lançado contra você, no meio de tudo isso que ele tem lançado contra o teu rosto, você joga os seus braços para cima e diz: eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Eu te adoro. Não importa o que o inferno está fazendo, não importa o que ele está aprontando e tentando fazer com você. As pressões estão te cercando por todos os lados. Oh, mas você está levantando os seus braços. Meu Deus, esse é o nível mais elevado de adoração que pode existir. Nós temos falado sobre fé, mas eu quero dizer para você, este é o maior nível de fé no qual você pode andar. Porque no meio de toda esta bagunça, os seus olhos não estão nas circunstâncias. No meio de todo este tormento, no meio de toda esta pressão, no meio de toda esta angústia, você está olhando para o autor e consumador da sua fé, sabendo que Ele é fiel para cumprir as suas promessas e que Ele vai tirar você do meio de tudo isso. Porque a palavra dEle é fiel e verdadeira. Este é o nível mais elevado de adoração, meu irmão e minha irmã. Nós vamos ler a respeito da história de um homem chamado José. Eu acredito que todos vocês conhecem a história de José, José do Egito. Isso está em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1. Aleluia. Meu Deus. José era um homem de aliança. José era um homem que tinha aliança com Deus. E pelo que nós lemos e conhecemos a respeito da história de José, ele andou numa aliança inquebrável, inviolável. Gênesis capítulo 37, versículo 1. Vamos colocar aqui na mídia? Gênesis capítulo 37. Aleluia. Quem encontrou diz: eu vou para o céu. Quem não encontrou diz: eu vou também. Ali atrás acho que está bem em hebraico ali. Como é que... acho que eu vou ler aqui na minha aqui. Acho que está em hebraico ali, ou está cortado, sei lá. Gênesis 37, 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, diga 17 anos. Um jovem, né? Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Acho que ele caguetava os irmãos, né? Eu não tinha prestado atenção nisso, não. Trazia más notícias. Ele caguetava os irmãos. Trazia más notícias deles a seu pai. Esse cara também aprontava, né? Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive.
Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Esse texto é bem grande e a hora já está um pouco avançada. A ideia era ler bastante, mas eu vou parar por aqui. E aí eu vou contar um pouco a história. Tá? Então José era um dos 12 filhos de Jacó, que se tornou Israel. Por causa, né, da bênção, Deus mudou o nome dele de enganador, trapaceiro para príncipe. E ele teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Um dos filhos de Jacó era José, de quem nós estamos falando esta noite. E vamos enfatizar a vida dele. José, com 17 anos, ele ficava cuidando do rebanho e servindo a seu pai e seus irmãos. Ele servia com todo o coração. E acontece que a Bíblia diz que Jacó ele amava muito a José. Diz que amava até mais, na verdade, né? E então eu acredito que Jacó e José eles ficavam conversando muito a respeito da vida e a respeito das bênçãos, a respeito de tudo que Jacó tinha passado, né? Para quem conhece a história de Jacó, sabe que ele andou na bênção e operava num manto poderoso de da unção, no alto nível da bênção. Ele operava na bênção mesmo. E eu acredito que ele contava essas coisas para José. E José acreditava muito nisso. E José ele começou a andar e ter uma aliança com Deus, desde tenra idade, desde jovem. Ele começou a ter comunhão com Deus, cuidava ali das ovelhas, servia aos irmãos, servia ao pai, com um coração muito puro, muito limpo. Andando na aliança desde jovem, agradando ao Senhor, andando nos mandamentos, enquanto seus irmãos odiavam, tinham ciúmes e aprontavam que ele ia lá levar a capivara dos irmãos para o pai, porque os irmãos aprontavam demais. Mas José não, José andava na aliança, andava em comunhão com Deus, agradava ao Senhor. Um homem de aliança, diga assim, homem de aliança. Sabe, é isso que eu quero enfatizar aqui esta noite. Aquele homem, aquela mulher que tem uma intimidade com Deus, que anda no temor do Senhor, o Senhor vai revelar a ele, a ela, a sua sagrada aliança. Quando nós começamos a ter comunhão com Deus, a ter contato com Deus, a ter uma intimidade com Deus, a andar no temor do Senhor, o Senhor desvenda diante dos nossos olhos as Escrituras Sagradas, nos revelando a sua poderosa aliança, que é a aliança a qual nós somos chamados para viver. E José andava nisso, ele andava nessa aliança com Deus. E José começou a ter sonhos, revelações da parte de Deus. José começou a sonhar, e ele sonhava com o futuro brilhante que Deus tinha preparado para ele. Deus mostrava para José que José ia ser príncipe, ia ser governador. Ele não tinha uma total dimensão daquilo que aconteceria, mas nos sonhos mostrava os feixes dos irmãos se inclinando ao dele. Então Deus dava esses sonhos para José. E o pai de José fez uma túnica, né, uma capa muito linda para ele, e deu a ele, por causa do amor que Jacó tinha por ele. E os irmãos de José ficaram com ciúmes, ficaram com inveja de José. O Senhor quer desvendar algo esta noite para o teu coração, para o meu coração, meu irmão. Eu estou falando isso para você porque essa espada, que é a palavra de Deus que está te cortando aqui esta noite, já me cortou nos últimos 10 dias, onde eu estava meditando na palavra do Senhor. E o Senhor tem desvendado coisas poderosas diante dos meus olhos, que tem transformado a minha vida e vai transformar a sua vida aqui esta noite. O Senhor está chamando a igreja Verbo da Vida Pirituba esta noite, e você também que me ouve aqui esta noite. O Senhor Deus Todo-Poderoso está
te chamando para andar na aliança que Ele tem para a tua vida. Esta aliança, eu posso dizer para você esta noite, meu irmão e minha irmã, esta aliança vai te dar uma visão, vai te dar uma dimensão que talvez você nunca tenha enxergado antes. Ele quer mostrar coisas poderosas para você. Talvez nós estejamos andando num nível muito inferior ao nível, aquele nível que Deus tem reservado para nós. Ele quer desvendar os mistérios, Ele quer descortinar um novo mundo diante da sua vida, diante da sua presença. Eu estava aqui orando no culto de terça-feira, orando e adorando ao Senhor. Orando e adorando ao Senhor. Orando e adorando ao Senhor. De repente o Senhor me deu uma visão, meu irmão, minha irmã. Eu quero dizer para vocês isso essa noite. O Senhor colocou diante dos meus olhos uma porta e uma chave. Eu estava ali olhando, sabe, eu quero dizer para você, não é, sabe, não é um tipo de visão que você fala, isso aí, negócio de ver porta, de abrir porta, não sei o que lá, porta. Não, o Senhor falou algo forte ao meu coração e eu tenho visto resultados desta revelação e desta visão no meu caminhar diário. Não foi nessa terça-feira que foi já na outra terça-feira, quando eu estava aqui orando em adoração, buscando a presença do Senhor, a presença manifesta, que a presença dele já está em nós, andando na presença manifesta, na plenitude da sua presença. Eu vi uma porta e orando em línguas, adorando, o Senhor começou a falar ao meu coração. Eu estava ali em comunhão com Deus. Eu estava tão envolvido com a glória, tão envolvido com a presença. Eu podia contemplar os olhos de Cristo, aqueles olhos lindos de Cristo, que João fala, os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés como o bronze polido. Ele tinha uma coroa na sua cabeça. Os seus cabelos eram brancos e o seu rosto brilhava como o sol em toda a sua formosura. Eu comecei a contemplar esse Cristo vivo e ter comunhão com Ele. E o Senhor me mostrou uma porta ali, uma chave. Ele disse, você precisa continuar neste caminho da adoração e da comunhão. Você precisa continuar olhando para bem dentro dos meus olhos, bem no fundo dos meus olhos. E quando você estiver fazendo isso nesta comunhão, nesta adoração, eu estarei transmitindo a minha vida e a minha natureza para você. Se você continuar neste caminho da adoração pessoal, de buscar a minha face, de se envolver comigo, se perder em mim, aleluia. E eu quero isso cada dia eu quero me perder de mim mesmo, como Paulo disse, eu quero me perder de mim mesmo para ser encontrado somente nele e conhecer o poder da sua ressurreição. Ele disse, e quando você continuar neste caminho da adoração pessoal, se envolvendo comigo, então a minha vida vai ficar emaranhada com a sua. Racatalablas. E nós nos tornaremos um. Nós nos tornaremos um. Aleluia. E nós nos tornaremos um. E você andando neste caminho, na minha plenitude, na plenitude da minha graça, eu te darei esta chave. E você abrirá esta porta que te levará a um novo mundo. Um mundo qual você ainda não pisou. Um mundo de autoridade o qual você ainda não conhece, que é debaixo da minha aliança inquebrável. Uma porta que te abrirá um novo mundo. Um novo mundo. E você pisará e colocará os seus pés um na frente do outro, sobre uma autoridade. Eu estou falando de governo aqui neste mundo. Eu estou falando de governo aqui neste planeta. Eu quero dizer para você, irmãos, que nestes dias eu tenho falado algumas coisas, eu tenho tratado alguns negócios, e sabe, o mundo está conspirando a meu favor, o planeta. Eu tenho falado algumas coisas, eu tenho comandado no reino do Espírito, e algumas coisas têm acontecido exatamente da forma que eu quero e que eu tenho falado. Porque ele falou sobre uma autoridade jamais experimentada. Nós estamos falando sobre governo aqui esta noite. Sabe, meu Deus, ele me disse, você precisa entender. Você precisa entender.
O meu plano original era o jardim do Éden. E quando você entra nessa dimensão, nessa aliança inquebrável que eu estabeleci, eu quase não aguentei quando ele falou isso para mim. Ele falou: quando você entrar nessa minha aliança inquebrável, você colocará os seus pés de volta no jardim do Éden. Este era o plano original. É por isso que eu falei no ouvido de Adão: Adão, domine, domine, domine. Eu criei todas essas coisas, Adão, e eu coloquei tudo debaixo do seu governo. Quando você andar nessa minha aliança, e você não violar a minha aliança, você não quebrar a minha aliança, você andará no governo. Este mundo será subjugado a você, e a sua voz ecoará, fazendo com que tudo se curve diante da tua presença. Aleluia. Eu estou governando por aqui. Eu estou governando por aqui. Sabe, é um novo mundo. É uma porta de abertura para um novo mundo. Enquanto você andar nesta aliança, ninguém poderá te resistir. Quando você colocar os seus pés firmado nesta aliança que foi feita com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nada conseguirá parar diante de você. Eu estou me tornando irresistível, irmão, irmã. Eu estou me tornando imbatível, imparável. Nada pode me deter. Eu estou com os olhos nesta aliança. Eu estou com os meus pés sobre esta aliança. Eu estou governando. Ele disse: domine. Ele disse: domine. Ele disse: eu dou domínio a vocês sobre todas as obras das minhas mãos. Eu quero dizer para a igreja Verbo da Vida de Pirituba esta noite, para você que me ouve: os dias de derrota, fracasso, os dias de escassez e doença estão ficando para trás. Ouça o grito do Deus Todo-Poderoso dizendo: domine. Ouça a voz do Todo-Poderoso dizendo: domine. Ouça a voz de Deus clamando para você esta noite dizendo: domine. Aquele jovem chamado José, os seus irmãos ficavam com inveja dele porque ele contava os sonhos. Ele dizia: eu estou sonhando, eu estou vendo os feixes se inclinando. Mas eles estavam com inveja de José. Sabe, às vezes você tem contado os projetos e os sonhos de Deus para a tua vida. Algumas pessoas estão ficando com inveja de você, com ciúmes de você. Não importa o que as pessoas estão pensando, mas muitas vezes o que nos pega é que pessoas que deveriam se alegrar conosco, sabe, você vai contar uma novidade, algo que você está vivendo, que você está feliz, que Deus está fazendo na sua vida, e muitas vezes os seus amigos, eles podem ter inveja de você, ciúmes de você, ou qualquer que seja o motivo, eles podem não concordar com aquilo que você está passando, vivendo, contando para eles. Mas eu quero dizer para você: o Senhor está pronto para estabelecer as coisas aqui esta noite. Eu quero dizer para você: continue sonhando. Eu quero dizer para você que enterrou o seu sonho, você que guardou aquele sonho, aquele projeto na gaveta, hoje é noite de você tirá-lo de lá, porque Deus está falando. Você pode ter errado, não importa quantas vezes você errou. Eu quero dizer para você que quem está segurando esta aliança sou eu, e eu não violarei a minha aliança, eu não modificarei o que os meus lábios proferiram. Eu quero dizer para você: mas eu errei, você não sabe o que eu fiz. Eu quero dizer para você: esta aliança continua de pé. Esta aliança é inquebrável. Graças a Deus que ela não depende de homem. Graças a Deus que ela não depende da sua constância, da sua solidez. Ela depende do Deus poderoso. E se você se arrepende daquilo que você fez e corre e volta para a aliança novamente, Ele te estabelece em um sopro do seu poder, e a sua vida e todas as bênçãos da nova aliança ainda continuam disponíveis para você. José foi jogado no poço. Ele foi jogado naquele poço. Estava ali José no poço. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Isso aqui não é uma leitura bíblica, irmão. Isso aqui não é um fim de semana onde você lembra que tem uma Bíblia. Meu Deus, e você pega e lê esse texto. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você começar a ruminar a palavra de Deus, passar tempo com ela, se envolver com a palavra. Então você olha e você vê José. Você está meditando. Você está meditando dia e noite, sabe? Você não consegue sair na rua, você não consegue subir ou descer, você não consegue deitar ou levantar sem que você esteja meditando na infalível e poderosa palavra de Deus. Dia e noite. Dia e noite. Estes mandamentos que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu os inculcarás nos teus filhos e falarás deles andando pelo caminho, sentado na sua casa, ao deitar-te, ao levantar-te, em todo o tempo, meditando na santa e infalível palavra de Deus. Ela vai te levantar, ela vai te erguer, ela está te promovendo, a palavra de Deus está te promovendo. Ela é poderosa, ela é capaz de te erguer acima de qualquer circunstância. Jogaram José naquele poço. Eu posso ver José ali dentro. Eu estava vendo ele lá dentro. E a bênção no interior de José. A bênção da sagrada aliança. A bênção da aliança inquebrável no coração de José. O magnético da bênção alargando aquele poço. O magnético da bênção, meu Deus. É isso que faz com que eu falo a palavra. Falo, não, vai ser desse jeito que o homem disse para mim hoje. Então vai ser assim. Sabe? Vamos deixar os testemunhos um pouco mais para frente. Aleluia. Vai ser assim, do jeito que você falou. Mas não é porque eu falei. Não é porque eu falei. É porque quando eu estou falando, igual o Wi-Fi, o magnético da bênção. Meu Deus, não é coisa de homem isso. Eu não sou capaz de fazer nada por mim mesmo. O magnético da bênção. José estava no poço. O poço está se abrindo. Parece que agora ele está construindo uma escada. Jogaram José no poço, mas parece que ele está construindo uma escada para levá-lo ao topo. A bênção não te deixará no fundo do poço. A bênção te levará ao topo. Tiram José do poço, mas o vendem como escravo. O que as vozes da inveja, o que as vozes dos ciúmes, o que as vozes que querem te parar, o que os inimigos infernais muitas vezes querem te cercar não sabem, é que quando eles estão te vendendo como escravo, quando eles estão tentando te paralisar, eles estão te expelindo, arremessando o equibalo com força para o seu destino glorioso. Eles pensavam que estavam te vendendo como escravos, mas eles estavam te lançando para um destino extraordinário. Mas por quê? Porque a bênção que está no seu interior te torna imparável. A bênção te torna invencível. A bênção te torna poderoso e ninguém consegue te deter. Expelido para o destino glorioso. O inimigo quer parar você. Ele colocou essa situação. Ele tentou pegar sua grana, seu dinheiro. Meu Deus, ele não sabe o que ele fez. Ei, a Bíblia diz assim, que no lugar da tua vergonha, no lugar da tua humilhação, você será favorecido com dupla honra. Quem já passou alguma humilhação ou está passando aqui? Ou já passou ou está passando? Só eu? Alguma vergonha? Alguém aqui já passou alguma vergonha? Só eu? O inimigo já roubou alguma coisa sua alguma vez? Só eu? As circunstâncias te habilitam para o dobro. Aquele que foi humilhado, rejeitado, roubado, ele disse, na sua terra tereis o dobro de tudo. Eu quero que você erga sua mão igual o Tiago aqui esta noite.
E louve a Deus, louve a Deus. Mas louvar a Deus por quê, irmão? Louve a Deus pela escassez que você sofreu. Mas pela escassez, sim, louve. Louve a Deus pelas circunstâncias contrárias e adversas que você está passando. Mas louvar a Deus por circunstâncias adversas. Louve, eu vou explicar para você por quê. Festeje, faça uma festa por causa das circunstâncias contrárias. Faça uma festa por causa da humilhação. Faça festa, glorifique, aleluia. Porque as situações contrárias, as injúrias, as humilhações te capacitam, te habilitam para o dobro, para a dupla honra. Você vai ser duplamente honrado. Coitado do diabo. O diabo deu um tiro no pé quando ele tentou te parar. O diabo deu um tiro no pé quando ele tentou parar você. José foi jogado lá, foi vendido como escravo, mas estava sendo lançado para um destino glorioso. Foi parar na casa de um homem chamado Potifar. Na casa do homem chamado Potifar, a esposa do Potifar vai lá e dá em cima dele, tenta pegá-lo, tenta agarrá-lo. O que um homem que tem aliança responde? Meu Deus. Ele vira para ela e diz: eu tenho aliança com Deus, nas entrelinhas. Eu tenho aliança com Deus, é uma aliança inquebrável. Ele olha para ela e diz: cometeria eu tamanha maldade? E pecaria contra o meu Deus? Meu Deus, um homem comprometido com a aliança. Um homem comprometido com Deus, um homem que conhecia o poder de uma aliança. Ele disse: eu não poderia fazer isso. O meu Senhor me deu tudo aqui nesta casa, me colocou como Senhor e falou: você pode ter tudo que você quiser aqui, apenas não mexa no que é meu. Não a minha esposa, não aquilo que é sagrado, não o que é meu. Eu não cometeria uma maldade dessa e pecaria contra o meu Deus. Eu tenho uma aliança com Deus e ela é inviolável. Ela é inquebrável. José, com os pés nesta aliança, com essa declaração do coração de vida com Deus e de aliança, é neste momento, mais uma vez, expelido com força, arremessado com força, com violência, para o destino glorioso. Cai dentro da prisão. Numa noite, José estava dentro da prisão, mas um homem que tem aliança é sacado de lá e colocado no trono para reinar, para governar. Um homem que guarda a aliança, um homem que sabe a aliança que tem com Deus, ele volta para o jardim do Éden e Deus grita para ele mais uma vez: domine sobre os peixes das águas, domine sobre as aves do céu, domine sobre o sistema financeiro, domine. Oh, aleluia. A bênção no interior. A bênção no interior. A bênção no interior. Quando Deus disse algumas coisas para mim, Ele estava ali lembrando do meu nome. E Ele mudou o meu nome para Pison. Quando você me chamar de Pison, você está dizendo aumento. Você é favorecido. Sabe, vocês precisam me chamar mais de Pison. Deus mudou o meu nome. Eu quero ouvir todos falando: ei, aumento, você está aí. Diga Pison, diga Pison. Diga Pison. Aumento, cada vez mais aumento. Sabe, o Senhor Deus falou para mim, eu falei isso para você, rapaz, naquela pregação do pastor Janduí. Eu mudei o seu nome, você não tem dado crédito a isso. Você precisa falar mais sobre isso. Eu, quando quero mudar o destino de uma pessoa, muitas vezes eu mudo o nome dessa pessoa. Eu quero te aumentar, mas eu quero que você decrete aquilo que eu falei. Não deixe isso de lado. Então eu estava orando esses dias, e Ele começou a falar ao meu coração. E eu comecei a pensar: eu estou ouvindo os carros, os melhores carros da cidade falando o meu nome. Os melhores carros, os motores estão dizendo: vum, Pison, 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 zum, zum, Pison, 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 Pison. Eles estão vindo para a minha direção. Eles estão vindo ao meu encontro. Eles estão vindo ao meu encontro porque eles sabem que eu sou um homem que tem aliança com Deus.
As melhores oportunidades deste mundo estão ouvindo o som da minha voz e elas estão vindo em minha direção. Porque o magnético da bênção está atraindo, está trazendo para mim o favorecimento. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês algo, meu Deus do céu, eu quero dizer para vocês, não se assustem com isso. Se você ficar muito perto de Deus, você vai começar a encostar perto da riqueza dele e você não vai ter problema com isso mais, meu irmão. Isso vai mudar a sua mente, vai mudar a sua forma de pensar, porque se você não tiver essa riqueza, essa abundância, a presença de Deus na sua cabeça, ela nunca vai chegar na sua vida. Ela precisa chegar primeiro no seu entendimento, na sua essência, no seu interior. Então ela atrairá toda a grandeza de Deus, a riqueza de Deus, para mim, para você. A abundância. No céu não tem negócio de doença. No céu não tem enfermidade. No céu é riqueza, a abundância, saúde. Ele disse, eu quero que você me ouça esta noite. Ele disse, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. Ele está querendo que você viva isso hoje, não é lá. Ele disse, não é aqui, é aí na terra, como é aqui. É aí na terra, como é aqui agora. Aí na terra, como é aqui no céu. A Bíblia fala no Salmo 119 que a palavra de Deus está estabelecida para sempre no céu. Quando nós, através das nossas palavras, a estabelecemos na terra, coisas extraordinárias começam a acontecer. Começam a acontecer. Favorecimento. Acabou o verbo da vida Pirituba. Acabou os dias de falta. Acabou os dias de pobreza. Acabou os dias de escassez, de tentar fazer com força. Não é questão de força, é questão da aliança. É questão que a aliança está empurrando. A bênção do favorecimento está atraindo as oportunidades e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele está fazendo isso. É uma questão de você enxergar e entrar nesta aliança e declarar. Governo. Essa palavra precisa ficar muito forte aqui esta noite. Governo. Ele está nos colocando para governar. Governar, governo. Meu Deus do céu. Vem aqui, João. Vem aqui também, Sara. Meu Deus do céu. Você já ouviu falar a respeito da história de Jonas? Uma hora você conta para ele a história de Jonas, Sarinha. Conta a história de Jonas para ele uma hora. Jonas tinha uma aliança com Davi. Os dois se trombaram e desde o primeiro dia se amaram. Desde quando eu vi você, João, o meu coração fez uma aliança contigo. E eu te amo, meu irmão. E quando isso acontece, toda vez que você vai orar, aquela pessoa vem no seu pensamento. E isso que tem acontecido comigo. Eu não digo eu vou orar pelo João ou vou pensar no João. Eu começo a orar e eu penso em orar pelo João. Porque é uma aliança. Porque há um amor, um carinho. Então o Senhor coloca coisas no meu coração para dizer para você quando eu oro. Por causa deste amor e deste carinho. Pega na mão dela. Eu vi aquela porta, João. Eu vi uma chave. E ele falou isso para mim. E eu orando por você, ele falou assim, eu quero que você fale tudo que eu falei para você para o João. Vocês podem ter um futuro brilhante. Ou vocês podem ter um futuro comum. Se vocês pegarem a aliança inquebrável, a aliança inviolável, a qualquer custo. E como José, vocês disserem no coração, nós temos aliança com Deus. Nós temos aliança com Deus. E nós acreditamos em aliança inquebrável com Deus. Se vocês agarrarem esta aliança, aquela chave daquela porta que abrirá um novo mundo diante de vocês, vai ser algo tão real. Vocês só vão ficar sem dinheiro se vocês quiserem. Vocês só vão ter uma vida comum se vocês quiserem.
Vocês vão andar em doença se vocês quiserem. Vocês vão ter um ministério medíocre, comum, mediano, se vocês quiserem. Pega na minha mão alguém. Mas se vocês aceitarem a aliança inquebrável, se vocês olharem para os olhos de Cristo Jesus, e vocês contemplarem os olhos dele e dizer: você é tudo para nós. Nós te amamos mais do que qualquer coisa. E nós estamos fincados nesta aliança inquebrável. Inquebrável. Nós não vamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós só vamos olhar para os teus olhos, Jesus. Ele vai soprar a abundância dele sobre vocês. Vai ser assustador o que ele vai fazer com vocês. As portas se abrirão como portas de shopping center. A palavra de vocês fará com que este mundo se curve diante de vocês. A palavra que vocês proferirem colocará o Espírito Santo para trabalhar em velocidade. E tudo acontecerá para vocês na velocidade do Espírito. Numa velocidade que vai assustar a todos, por causa da aliança inquebrável que vocês abraçaram e agarraram. Ele está prestes a revelar os tesouros escondidos. Não será escondido para vocês. A vocês serão os tesouros revelados. A vocês serão riquezas insondáveis. Não cai não, nenhum dos dois. Segura. Segura de pé. Ouça o que o Espírito diz. Treme as pernas, mas segura. 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 Ele está colocando pés como os da corça sobre vocês. Ele está colocando uma velocidade sobre vocês que vão olhar assim: o que aconteceu, o que passou aqui? Foi a velocidade do Espírito Santo. E vocês serão aqueles que realizam na força dele. Vocês serão aqueles que levarão muitos aos pés do Senhor, porque o espírito de influência divina, o espírito de influência poderoso está sobre vocês. E ao liberarem as suas vozes, o coração dos homens e das mulheres queimarão por causa de Deus. Ele está lançando, jogando sobre vocês esta noite o manto da sua unção. Essa autoridade será consolidada à medida que vocês andem nesta aliança inquebrável. Recebe, João. Recebe, Sara. Pega o poder agora. Recebe. Pega o poder. Pega a graça. Pega. Está atingindo vocês agora. Está alcançando vocês agora. Está vindo sobre vocês uma autoridade. A voz de vocês vai ecoar neste mundo e será ouvida nos 4 cantos deste planeta. Assim diz o Senhor. Aleluia. Raça catarababalabablás. Raça catarababalababalamanas. Meu pastor, vem aqui, meu pastor, meu irmão. Aleluia. Vem aqui, mama Vivima Tsubara, por favor. Meu irmão, eu tenho um impulso aqui no coração, irmão. Eu tenho um impulso. Eu tenho um impulso forte no coração, irmão. A palavra de Deus declara. A palavra de Deus diz que o Todo-Poderoso, Ele olha e sonda o coração de cada um. E o Senhor Deus sabe se algum homem ou alguma mulher estiver fazendo acepção de pessoas. Ele diz isso. Ele fala: o Deus poderoso, Ele está olhando dos céus. E Ele sabe que mesmo com todas as coisas que nós vemos, e muitas vezes aparentam algo, mas Ele sonda o coração. E Ele sabe se no íntimo você fez acepção de pessoas ou não. E o Senhor disse: esta noite, eu pesei vocês em balanças fiéis. Eu pesei vocês em balanças fiéis. Ele diz: Nunca foi relevante para você
se havia uma posição alta ou baixa. Ele disse: você nunca se importou se a pessoa que estava à sua mesa era o mendigo ou era o rei. Nunca se importou. Isso nunca foi relevante para você. Ele os pesou em balanças fiéis. Ele os tem pesado em balanças fiéis. E ele diz: a sua medida tem enchido e transbordado. A sua medida tem enchido e transbordado. E por causa disso eu tenho selado o governo sobre suas palavras. Não vai depender mais de A ou B. Não vai depender mais de circunstâncias ou dinheiro. Vai depender do que vocês falarem. Porque eu estou estabelecendo hoje sobre a boca de vocês, sobre suas palavras, governo. Esta é a palavra, governo. Governo. Vai ser do jeito que vocês falarem que vai ser. Vai ser do jeito que vocês determinaram. Mas fulano disse que não dá. Mas a situação diz que não dá. Não importa. Eu estabeleço governo. Governo, à medida de vocês transbordaram, à medida de vocês encheram, e eu estou estabelecendo hoje governo, governo, governo sobre suas palavras. O que vocês disserem, vocês comandam. O tamanho da igreja, o tanto de dinheiro que vai entrar, o tanto de pessoas que virão e serão salvas, está tudo sobre suas palavras. Governo, 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 recebem dele agora. Governo, 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 governo. A medida encheu, a medida transbordou, e o manto de autoridade e governo está sobre vocês. Está sobre vocês, está sobre vocês. Agora, agora. Agora, governo, governo, pega, 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 recebe, governo, reinem, 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 falem a palavra, digam as circunstâncias, falem as adversidades, nada poderá parar diante de vocês. Governo, governo, vocês foram pesados em balanças fiéis, foram pesados em balanças fiéis. Governem, governem, governem. Rosso pro de cachapatara catarabras. Rei catarabachure patarabras. Rei, moça, Ana Paula, eu não sei nada sobre você, fica de pé por favor. Eu não sei nada sobre a sua vida, mas eu vejo como se você estivesse cavando um barranco, se esforçando, cavando, se esforçando e cavando. Muitas vezes parece que nunca chega ao fim. Às vezes parece que você quer parar, quer desistir, porque parece que não dá resultado. Ele manda te dizer esta noite: o outro lado está muito perto. Ah, você suou, você cansou, você cavou, parece que falta quilômetros de distância e não chega. Mas ele diz: está muito próximo, está muito próximo. Você está prestes a chegar do outro lado. Fique com o coração nele. À medida que você coloca em prática, coloca em operação as práticas espirituais, a oração em línguas, o jejum, a adoração, a força para cavar, para tirar o cansaço não vai ser mais sua. A força virá dele sobre você. O manto de proteção, de unção, o manto de carinho, de cuidado dele por você, te toma e te faz ir adiante. Mais uma milha, force mais um pouco, o barranco está acabando, o outro lado está logo ali, o outro lado está logo ali. Você logo poderá ver um novo mundo, você logo poderá ver um novo horizonte, e as bênçãos dele, tudo que o seu coração deseja, sendo derramado sobre você. Não será apenas necessidades supridas, mas desejo do coração atendido também. Ele atenderá os desejos do seu coração. Os desejos do seu coração. Simplesmente levante os braços e o adore. O adore, o adore. Ele vai correr o tanto que for preciso por você. Se você o adorar, se você levantar o nome dele nas maiores alturas, não haverá nada que ele não seja capaz de fazer por você. Pega isso, recebe isso, recebe isso. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.